Olá, gente! Eu me chamo Débora Borges e vocês estão no canal Os Borges França em Portugal. E hoje eu vou te contar um pouco da nossa experiência do primeiro ano escolar das crianças aqui em Portugal. Quem nos acompanha aí já há um tempo aqui no canal sabe que a gente tem duas filhas aqui em Portugal e que a gente sempre compartilha com vocês as nossas experiências. Eu também faço desse canal um pouco do meu diário virtual. É uma forma também de eu poder recordar algumas lembranças e poder perceber o tanto que a gente já evoluiu aqui também em Portugal. Então, eu fiz esse canal também para dividir com vocês e com a minha família lá no Brasil, que sempre está assistindo a gente. Então, hoje eu vou te contar um pouco dessa experiência. E antes disso, eu peço que você deixe teu curtir, tá bom? Porque pra você é bem rapidinho, mas pra gente faz toda a diferença. Não se esquece também de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, fazer comentários. Não te esquece também de ativar o sininho, porque sempre que a gente fizer novos vídeos, você vai ser o primeiro a ser notificado. Então vamos lá. Eu já tenho alguns vídeos que eu falo sobre a vida escolar das crianças aqui em Portugal. Mas esse, eu quero compartilhar com você a minha experiência do primeiro ano escolar delas. Por quê? Sempre quando eu vinha procurar vídeos no YouTube, às vezes eu não encontrava. E a gente, quando é pai e mãe, a nossa maior preocupação é com os nossos filhos é a adaptação aqui no país. O primeiro ano delas foi um ano tranquilo, mas nada é fácil, né, gente? Foi um ano tranquilo, mas também nós tivemos alguns obstáculos que nós tivemos que vencer. E eu sempre compartilho com vocês aqui o meu agradecimento a Deus, porque sem Ele nada a gente pode fazer. E eu sei que a ajuda dele foi muito importante para que a gente conseguisse vencer esses obstáculos. Eu tenho uma filha de 12 anos que está entrando na adolescência e uma filha de 6 anos. Então, elas têm idades totalmente diferentes. Com a de 12 anos, nós passamos alguns processos um pouco difíceis, como, por exemplo, ela tentar se enquadrar aos alunos, à cultura. O primeiro ano é o ano em que você vai aprender muita coisa, é muita informação ao mesmo tempo. Mas eu costumo dizer que quando a gente tem aquela parceria da família, os pais principalmente, dando aquele apoio à criança, eu acredito que ela consegue vencer qualquer coisa. Eu acho que a base da família é muito importante em todos os momentos dos nossos filhos. Então nós como pais ficamos muito perto, muito próximo elas duas nesse processo, porque a gente já entendia aqui, independente de nós estarmos na melhor escola do mundo, independente de termos todo o suporte, a gente tem um emocional por trás disso. Então a gente queria cuidar muito dessa parte emocional delas, porque a gente sabia que elas poderiam vir a passar por processos difíceis, mas que elas iriam vencer sim, se a gente estivesse ali acompanhando e dando todo o suporte, toda a força. Então nesse processo da minha filha mais velha, foi o processo também que ela começou a mudar para a adolescência. Então foi um processo um pouco difícil, por isso também. Na realidade, juntou tudo, né? O fato da mudança do país, a nova escola, uma nova cultura e novos amiguinhos. Assim, o que eu tenho gostado muito, de outros vídeos também eu já tenho falado sobre isso, é o suporte que a escola me dá. Eu tô falando, gente, da minha experiência, tá? Eu sempre enfatizo bem a questão da experiência, porque às vezes tem pessoas que elas não entendem, elas chegam aqui, são uns haters, e eles falam coisas que eu quero levar esse vídeo para você que tem realmente essa dúvida e que gostaria de entender um pouco de como foi a experiência de uma outra mãe em outro país. Então, cada pessoa vai ter a sua experiência. Mas eu me lembro que quando eu estava no Brasil, quando eu escutava outras mães, aquilo já me fazia formar algo na minha mente para que quando eu chegasse aqui, eu já tivesse uma base do que eu poderia, do que poderia vir ou não, né? Porque cada um vai ter a sua experiência, como eu falei. Então, eu conversei com a diretora de turma da minha filha, expliquei a situação, ela andava um pouco tristinha e nós duas conseguimos encontrar aí uma solução. Não houve nenhum momento que eu não tivesse um suporte para as minhas filhas, principalmente para a minha mais velha, que estava passando por aquele processo um pouco mais difícil. Mas a minha filha sempre na escola surpreendia, sempre na questão mesmo escolar. A diretora de turma me ajudou com várias coisas. Se ela percebia onde a minha filha tinha que melhorar mais, eles me contactavam e aí a gente entrava, eles pediam minha permissão para algum suporte mais próximo a ela, alguma coisa. E aí eu também pedi um reforço de um psicólogo, conversei com a diretora se não seria interessante que ela conversasse com um psicólogo. E aí eu fui super bem recebida pela psicóloga da escola,
que no Brasil, às vezes a gente precisava ter esse apoio na escola pública, era muito difícil a gente encontrar, e aqui não, se você precisa de um apoio, você tem esse apoio na escola, né? Então, assim, foi bem legal, eu pude conversar com a psicóloga, explicar a situação, a psicóloga ajudou minha filha também nesse processo. Então, assim, a gente foi vencendo os obstáculos e quando nós chegamos no fim do ano letivo, né, elas estão de férias agora, a gente comemorou muito. Eu e o pai, nossas filhas, a gente saiu para comemorar porque a gente sabe da importância que foi o primeiro ano delas aqui, né? Eles conseguem, eu acho que eles se adaptam muito mais rápido às vezes do que a gente. Eu acho isso muito interessante, porque eu vejo o crescimento da minha filha aqui. Eu vejo o quanto que ela amadureceu, assim, até mesmo na questão da cultura, como eu sempre falo para vocês, como ela está na escola e ela sempre traz algo novo para mim, para o pai dela, a gente aprende junto com ela. Eu acho isso muito interessante, acho isso muito legal. E a gente também é uma família muito unida, então a gente sempre tá ali tentando sempre estar se ajudando, né, nos processos, sempre conversando. Como eu falei para vocês, eu acho que isso é muito importante, o apoio do pai e da mãe, porque a gente mudar de um país não é mudar de um bairro, é mudar tudo, é deixar tudo para trás, é deixar seus avós que elas mais amavam, é deixar sua família, deixar sua cultura, para viver algo novo que você não sabe, e você não sabe o que vem pela frente. Com a minha filha de 6 anos, não que elas foram mais tranquilas, mas elas foram mais fáceis do que com a mais velha, porque a criança menor é tudo diferente. É claro que ela chegava, às vezes tristinha por alguma situação, mas eu ligava para a escola e tudo ficava bem. Mas a coisa normal aconteceria também no Brasil, nada que fosse anormal. Eram mais situações mesmo porque aqui ela come na escola e no Brasil não. No Brasil é meio horário. Uma entra às 8h30, ela pega o carro 8h30, começa 8h45 a aula dela, que é a mais velha. E a minha filha mais nova entrava 8h10, pegava o carro, autocarro, e ela ia para a escola e eu podia ter até as 5h30 da tarde, se eu precisasse que ela ficasse. Como ela não precisava, a gente conseguiu aí organizar os horários, umas 3h30, a minha filha mais novinha já vinha embora. Agora a mais velha não, ela tinha que ficar mesmo, a não ser quando não tinha aula, que ela me ligava e aí eu ia lá buscar ela. A alimentação, para minha filha mais nova, foi um pouco mais complicado. Por quê? Às vezes eles têm, né, que bora, vai ter que comer, porque, né, se preocupam com a questão da alimentação, mas no início a gente teve alguns problemas, porque ela não conseguia comer, porque ela sempre ficou comigo, então eu que fazia a comida dela em casa, então era normal tudo aquilo para ela, né? Então a gente sabia que ia passar por esse processo, mas mais uma vez a escola esteve perto, sempre conversando, e eu ali também, mesmo com o coração às vezes doendo, mas eu sabia que ia ser melhor para ela, então também fui bem próxima dela e conversava sempre com ela, e ela foi vencendo isso. Agora isso para ela já é comum, né? Já é comum o primeiro prato, que é a sopinha, depois o segundo prato, que era o que ela não tinha esse costume, então ela chorava muito porque ela não queria tomar sopa. Mas depois que, como eles conversaram, olha, a gente tem que deixar, tem que ir. Então ela depois foi se acostumando e foi dando tudo certo. O próprio mundo deles, o universo deles, eles aprendem brincando, talvez seja por isso que seja mais fácil. Brincando no sentido de que eles estão sempre no lúdico, sempre com coisas... Eles sempre estão trazendo coisas infantis, historinhas, cantigas, os exercícios físicos que eles fazem, a escola toda ornamentada, toda organizada para eles, bem colorida, bem bonita. Então, isso eu acredito que vai te ajudando bastante. Nosso primeiro inverno aqui, né? Nós chegamos no meio da primavera, já peguei o final do frio aqui. Como a gente vem de uma cidade muito quente, Manaus, Brasil, lá no meu estado só tínhamos chuva ou verão. E o verão é bem quente. Então, normal você sentir mais do que pessoas que já vêm do Brasil, onde eles já conhecem as 4 estações. No Amazonas e Manaus nós só tínhamos 2 estações por ano. Então, a gente foi se adaptar a isso, essa mudança. Então, o primeiro inverno, em setembro, as aulas retornam. E a gente retorna no finalzinho aí de verão para o começo do outono. Então, do outono, já começa a esfriar mais o tempo. E a gente começou ali, vamos ver como é que vai ser, né?
De manhã foi um pouco complicado, porque foi a primeira vez delas que o tempo já ficou mais frio. Como eu falei para vocês, no nosso caso, nós viemos de um país quente, então a gente já não estava acostumado com isso, mas tudo nessa vida, já dizia minha avó, que a gente se adapta. Então foi um pouco complicado esse processo, sim, porque de manhã era frio, mas aí a gente agasalhava, né? Se agasalhava bem. E eu moro numa região alta, então aqui venta muito onde eu moro próximo a um castelo. Então a área onde eu moro já parece ser, eu não sei, a sensação que eu tenho é que é mais fria do que mais lá para baixo, não sei, pode ser impressão minha. Então a gente se agasalhava bem, né? E aí eu ia andando para deixar elas na carrinha. Mas na escola tem aquecimento, né? Então era só chegar, entrar no carro, já estava tudo bem. Então era mais mesmo a hora de se acordar, de se arrumar, em que elas sentem um pouco mais. Mas depois que o corpo esquenta, pronto, elas vão e a vida é essa aqui. Então você mudou de país, a vida agora é assim. Claro, como eu disse, no início a gente fica meio assim, mas depois a gente vai se adaptando. Então hoje a realidade delas é essa. E aí, graças a Deus, foi dando tudo certo, as meninas foram se adaptando. Eu fui criando cada vez mais segurança, porque no início você não conhece ninguém, não sabe nada. Então eu fui criando mais segurança, fui conhecendo mais os professores, principalmente as professoras da minha filha, da Rebeca. Quando terminou as aulas, eles se abraçavam, eu achei isso muito bonito. Mesmo o carinho que eles têm pelas crianças, como eles se apegam mesmo. E a gente ia se mudar para uma outra cidade, mas a gente resolveu ficar por aqui por enquanto, por causa da escola das meninas mesmo. Pesou muito isso pra gente, porque a gente pensou muito mesmo nessa questão de adaptação. Como elas conseguiram se adaptar ao primeiro ano e a gente está conseguindo ficar aqui nessa cidade, a gente pensou melhor e não, vamos ficar aqui e vamos ver aí como é que fica nesse próximo ano, porque é agora que elas estão começando a criar amizades, a criar raízes, né? Então a gente pensou muito nelas, né? Porque é o que eu sempre falo, quando a gente é pai e mãe, as nossas decisões não são baseadas no que é melhor pra gente, mas o que é melhor pros nossos filhos, né? Então a gente decidiu mesmo esperar mais um pouco para essa mudança. E eu me lembro que a gente já tinha avisado na escola que já ia embora, né? E eu me lembro que eles abraçaram a nossa filha e disseram, poxa, vou sentir tanta saudade, né? Ela é a primeira brasileira que estava lá, né? A minha filha menor é a primeira brasileirinha. Tanto que a professora falou para mim do maternal, nós nunca tínhamos tido uma aluna. Foi novo tanto para minha filha quanto para a escola, uma nova experiência. Porque quando às vezes as professoras me ligavam para falar a questão da alimentação, né, da minha filha, da mais nova, ela falava isso, olha, é novo pra gente também. A gente ainda não tinha tido uma situação dessa, porque a minha filha estava com um pouco de dificuldade para comer. Então ela falou isso, que era novo para eles. Então isso também foi bem interessante, porque criou um vínculo dos professores com a minha filha, né? Também da minha filha para com eles, porque foi o primeiro ano escolar dela. Como eu disse nos outros vídeos, ela nunca estudou no Brasil. Não deu certo muito, Deus sabe por quê, eu não consegui escola pública para ela. Foi muito bom ela ter começado logo aqui de uma vez, né? Então tudo coopera pro bem. E eu me lembro que depois disso eles se abraçaram, eles têm as senhoras que cuidam tem as professoras e também tem as senhoras que cuidam da parte da alimentação. E enfim, gente, foi um ano assim, não foi um ano fácil, né? Foi um ano assim de muitos desafios para as meninas, mas eu fiquei muito orgulhosa delas. Cada obstáculo que elas passaram, elas venceram. E muitos momentos eu orava por elas. Todas as vezes que elas saíam para a escola, eu dizia, Senhor, vai com as minhas filhas, ajudar elas nesse dia. E eu sei das batalhas que nós passamos e enfrentamos. Mas deu certo, deu tudo certo, né? Como eu sempre falo, o início ele pode ser um pouco difícil, você já tem que ter essa consciência. O início pode ser um pouco difícil, mas quando a gente tem um propósito, a gente consegue. E as coisas fluem, vai dando tudo certo.
E quando Deus está na frente, as coisas fluem. As coisas acontecem porque não é na força do nosso braço. Porque na força do nosso braço a gente não consegue nada. E eu tenho certeza que se não fosse a ajuda de Deus me dando sabedoria, me dando sustento, força para ajudar elas nos momentos que elas mais precisavam, no momento que a saudade apertava, no momento em que elas diziam, eu acho que eu quero voltar para casa. E o meu coração como mãe, às vezes eu sentia, mas eu sabia que era melhor para elas estarem aqui. E eu pude contar com a escola nesse momento também, sabe? A escola me ajudou muito. Eu pude abrir o coração para minha diretora de turma e dizer, olha, ela tá assim, ela tá triste. Hoje ela acordou chorando porque ela queria tá com saudade dos avós. E ela sempre entendeu. Inclusive, ela chegou até a me falar que havia falado com os alunos na sala para se aproximarem mais da minha filha, da mais velha, né, da minha adolescente. E ela chegou a dizer assim, a própria diretora de turma portuguesa daqui, ela disse assim, se vocês estivessem no país da Radassa, vocês também não iriam sentir? Se vocês estivessem na escola lá do Brasil, vocês também iam sentir, vocês também iam sofrer. Então, vamos dar um apoio para a Radassa, para que ela se sinta em casa. E eu chego até a ficar emocionada com isso, sabe, gente? Porque quem é mãe sabe. Quem é mãe sabe. Quem é mãe vê de verdade sabe a importância que é quando alguém acolhe teus filhos. E eu fiquei muito feliz, muito grata mesmo. Eu não tenho nem o que reclamar, né? Como eu falo para vocês, essa é a minha experiência com a escola e eu agradeço a Deus, eu agradeço a escola, agradeço toda a parceria que eu tive aqui e agradeço a Deus porque elas venceram e estão indo agora para o próximo período, para a glória e honra do Senhor, e estou bem feliz com isso porque elas conseguiram, que eu tive muito perto, bem presente mesmo e eu vi tudo o que se passou. Então, gente, assim, eu gostaria de deixar esse vídeo aqui para vocês, para compartilhar com vocês esse momento também, tá? Agradecer a cada um que tá chegando, agradecer cada curtida, agradecer você que ficou aqui até o final e esteve comigo aqui, tá bom? Te peço também que você não esqueça aí de curtir o canal, compartilhar, comentar e ativar o sininho. E eu te espero também no próximo vídeo, se Deus assim quiser, para te trazer um pouco mais das nossas experiências, um pouco de tudo que a gente está vivendo aqui em Portugal, porque eu tô deixando tudo registrado aqui no YouTube, porque como eu falei para você no início do vídeo, é algo que é muito importante pra gente, porque isso também nos faz ver o quanto de superação a gente vai tendo, tá bom? Eu espero que vocês possam participar aí da nossa vida também, junto com a gente, e tô abrindo um pouquinho do meu coração e da minha casa para vocês. Até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Tchau!